nossa segunda pregação, em cima de um pensamento do Carlo, muito conhecido, né? Aliás, esse, depois da Minha Autoestrada para o Céu, foi sempre o mais divulgado, o mais nonio madio. E se nós formos observar o porquê desse nonio madio do Carlo, ele tem tudo a ver com o que nós já falamos do projeto de vida, né? Quando eu faço as coisas, em síntese, né? Quando eu faço algo para o reino, ou quando eu estou fazendo algo onde a referência é o amor de Deus que estou falando, esse amor, oblação, esse amor que o desejo nosso é chegar ao seu ápice no agápico. Não sou eu, é Deus. A bondade do Carlo, a clareza dele de fazer o bem a consciência do amor de Deus que estava nele, não sou eu, é Deus. Aí sabe o que me recorda? Me recorda São Paulo. Já não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Gente, isso é muito sério. A força dessa frase ela é muito séria. Não eu, mas Deus. Ela nos dá várias margens de reflexão. Uma delas é: o que eu estou fazendo não é para mim, o que eu estou fazendo não é para aparecer, não é para mim, é para Deus. Então não eu, mas Deus. Ou aquilo que eu estou fazendo está tão revestido do amor de Deus que é como se fosse o in persona Christi, né? O padre, quando está rezando a missa ali, não é o Fábio, é o próprio Cristo. Não eu, mas Deus. Eu posso dizer naquele momento? Posso, não eu, mas Deus, porque há uma ação que envolve, uma ação que é divina. E o mais interessante, no humano. Então, podemos entender assim, que tudo que o Carlo fazia, revestido desse amor de Deus, que era o seu projeto, era como se não fosse ele, mas Deus. Pode? Pode. A minha ação, que é o bem, que é o amor, é Deus, porque Deus é o bem, Deus é o amor, Deus é bom. Então nós podemos ser ação de Deus, lógico, gente. Lógico, se São Paulo diz, não sou eu, mas quem vivo é o Cristo que já vive em mim. Por quê? Porque eu já me configurei completamente, eu respiro Ele, eu falo por Ele, eu entendi Ele. Os apóstolos passaram por todo esse processo de compreensão de quem era Deus no tempo, na sua carne, na humanidade. Lógico, nós estamos falando de um jovem que está ao caminho dos altares, mas com certeza muito mais próximo do que nós, né? De Deus. Mas isso não nos faz distantes de Deus, porque cada ação no amor é como se fosse Deus, porque Deus é amor. Quando eu ajo no amor, é Deus que está agindo, é óbvio. Então não eu, mas Deus. Eu posso dizer isso quando eu estiver fazendo algo realmente sustentado no amor, gratuidade. No amor, gratuidade, porque o amor de Deus é gratuidade. Tá? Então, para entender o Carlo, tem que entender isso. E eu entendi mais o Carlo ainda na mãe dele. Não tem como não falar da Dona Antônia, pela generosidade dela, desinteressada, né? Eu lembro de algumas coisas que na mesa, tanta coisa na hora da refeição que a gente ria. E o pai do Carlo sempre muito comedido, né? E Dona Antônia, aí um dia eu falei assim: André, alguém tem que trabalhar para alguém gastar. Aí Antônia, mamma mia. Ou seja, ela era de uma generosidade tão grande que não faltava nada para eles, mas ao mesmo tempo a gente percebia que, sei lá, parecia que a Dona Antônia não estava na terra. Não estava na terra. É uma busca de configuração com Cristo que faz isso. E é tão interessante que não depende daquilo que eu tenho, porque uma família rica que vive como se não tivesse,
Esse desprendimento é um negócio assim inédito. Eu já vi isso em algumas pessoas, mas como eu vi na mãe do Caro, não, nunca tinha visto assim em ninguém não. Sabe aquela pessoa que é um prazer assim impressionante. Parece que você, no dia que ela acorda, que ela não faz o bem para alguém de alguma forma, seja espiritual ou seja material, parece que ela não vai dormir bem. Ela não vai dormir bem. Não existe aquela coisa do acúmulo, como nós às vezes, parece que nós somos aquilo que nós temos. Nós somos tão apegados às coisas, gente, impressionante como nós somos apegados. Basta ver as coisas que nós vamos acumulando e guardando. E às vezes as pessoas são escravas das coisas que elas têm. Meu Deus, isso é tão triste, né? É tão triste. A família Acutis tem um único carro, só um carro que eles têm, né? Porque aí cabe todo mundo. Os gêmeos, Dona Antônia, a avó, vai todo mundo. A gente foi para a praia num carro só. Para que ter 2? Para que ter 3? Se eu posso ter só um, ainda sai mais barato para manter. Hoje não. Cada pessoa da casa, das famílias, cada um, se tem 3 filhos, cada um tem seu carro. O marido tem seu carro, a mulher tem seu carro. E é impressionante. E a família do Carlos tem um carro. Pessoal, só um carro, né? Eu lembro o primeiro carrinho que a Dona Antônia me acolheu lá em 2012, era um carrinho tão pequenininho que mal cabia a gente dentro. Fazia um Kinder carro, né? E ela dirige naquela assist feita. A Dona Antônia dirige melhor do que eu. Então assim, gente, não precisa ter muita coisa para ser feliz não. Isso é tudo ilusão do mundo. Isso é tudo ilusão do mundo. E se a gente colocasse um tema aqui, mas a gente vai falando no decorrer do desprendimento da família do Carlos, é muito grande. E parece que Deus vai multiplicando mais ainda, porque não há apego nenhum. Impressionante. Mas isso é fruto de uma consciência, né, como essa do Carlos. Para agir como Deus, eu tenho que ser livre, porque Deus é a liberdade plena. E Deus nos conduz à liberdade plena. Enquanto nós estivermos agarrados a algumas coisas, principalmente as materiais que são mais concretas do imanente da nossa vida, a vida da gente deveria ser assim. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais maduro a gente vai ficando, nós deveríamos mais desprendidos ficarmos, porque mais próximos de morrer estamos. E tem algumas pessoas, quanto mais velho vai ficando, mais cacareco vai juntando. Nunca esqueço o Padre Plínio, né? Pô, sou bom. Em 1993, quando a gente morava junto na comunidade salesiana de Sorocaba, tinha mais 3 padres e 2 seminaristas. Padre Plínio: vocês, padres velhos, desapeguem das coisas. Tem padre que guarda bolacha dentro do quarto para comer de madrugada. Porque quando vocês morrem, a gente não sabe o que fazer com tanta coisa que vocês juntam. Não sabe para quem deixar, porque só tiveram serventia para vocês. Vão se desfazendo, menino, todo dia. Que aí quando vocês morrerem, fica mais fácil para a gente arrumar o quarto. Não é? Porque depois que morre, a gente não sabe o que fazer com tanta coisa que esse povo vai juntando, né? Dona Antônia tem 5 vestidos. Então quando morrer está super fácil, só tem 5. Tem mulher que tem 70 pares de sapato, 365 sapatos, um para cada dia do ano. Para que isso? Tudo bem, a gente pode até fazer um bonde, um bazar depois. Mas quando você vive em comunidade, você tem que pensar também no outro. O que eu vou fazer com tanta coisa? Já se despeça disso. À medida que você for envelhecendo, mais perto de morrer, vá se desfazendo das coisas. Se desfazendo. Vá se libertando, né? Mas tem uns que fazem questão de deixar para ter confusão depois. Aí as brigas pelos pares de sapato, pelas terras, para que isso? Né? Então assim, se tem uma das coisas fortes da espiritualidade do cara, era o desprendimento. Bastava ver pelas roupas dele, que eram surradas. Tem uma camiseta dele que eu trouxe agora, que a Dona Antônia me deu, surradinha, tanto usar, né? Por que não tinha necessidade de ficar tendo um monte de roupa? Ele ficava bravo quando a Dona Antônia comprava
coisa que para ficar supérfluo. O guarda-roupa dele, pouca coisa. Dona Antônia é sempre comprando, exagerada em alguns pontos, né? Aquela mãe que quer, né? E ele foi dizendo: mãe, não precisa, mãe, não precisa, mãe, basta, tá bom, um tênis só, mãe, um tênis só, um tênis só. Então esse é um dos pontos para que o não eu, mas Deus seja real, ou seja, que eu haja e que as minhas ações sejam não eu, mas é Deus. Você sinta isso, né? É preciso ir tendo esse desapego, essa consciência. Mas esse não eu, mas Deus do caro, ele é muito centrado nos mandamentos, muito centrado nos mandamentos. Aí se nós pegarmos, né, o catecismo, lá na vida em Cristo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ou seja, eu amo a Deus não é pela emoção não, gente. Eu amo a Deus pela inteligência, pelo entender, tá? Não é pelo sentir, porque ninguém sente Deus. Ninguém sente Deus. A gente sente dor de cabeça, dor de barriga e outras coisas, mas Deus não se sente, porque Deus não é sentimento, Deus é entendimento, né? Então, e Jesus resumiu muito bem os deveres do homem para com Deus com estas palavras: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Está lá em Mateus 22:37. Estas palavras são um eco imediato do apelo solene, lá do Deuteronômio 6:4-5. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Nonio, Madio, é único, é pleno, não tem nada que substitua, que eu possa colocar no lugar, nem o meu dinheiro, nem a minha casa, nem o meu tênis, nem a minha bicicleta, nem as coisas que o Carlos tinha. Não tinha necessidade, porque só Deus é único, só Deus é único. É fascinante essa consciência. Aí nós olhamos para nós católicos de tantos anos, como, meu Deus do céu, a gente está distante disso. No nosso dia a dia, na nossa prática, lá na nossa paróquia, lá dentro de casa sobretudo, porque o Carlos foi o santo que fez milagre em casa. Primeiro fez milagre dentro de casa, transformando a sua família a essa consciência do desapego. Não eu, mas Deus. É ser assim, porque Deus é assim, livre, né? E a gente tem que ter essa consciência, né, que o primeiro mandamento nos diz: eu sou o Senhor teu Deus, que fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Mateus 4:10. Nem eu, nem ninguém, mas Deus. É uma consciência muito profunda, muito forte essa, porque nós não temos ainda isso, nós aqui, e muitos de nós padres, porque infelizmente às vezes nós fazemos substituições por meio de compensações, né? E não deveria ser assim. Então, quando o Carlos diz não eu, mas Deus, significa que ele está nessa liberdade aqui, essa liberdade de ser, que nós muitas vezes brigamos porque somos escravos de certas situações. Então, mais uma vez a gente volta no outro ponto: a caridade, o amor.
A fé no amor de Deus envolve um apelo e a obrigação de responder à caridade divina por um amor sincero. O primeiro mandamento nos ordena que amemos a Deus acima de tudo e acima de todas as criaturas, por Ele mesmo e por causa dele. Pode-se pecar de diversas maneiras contra o amor de Deus. E sabe qual é uma das piores formas de pecar contra Deus? A indiferença, a negligência ou a recusa à consciência da caridade divina, menospreza a iniciativa de Deus em nos amar e nega a sua força. Uma das formas de pecar contra Deus, que Carlos jamais fez, porque era Deus sempre, não ele, mas Deus, era a indiferença. O outro ponto que nos faz pecar gravemente contra Deus está no catecismo, viu? 20:93 e 20:94. É a ingratidão. A ingratidão. Imagina, os santos já amanheciam dizendo obrigado a Deus. O cântico de Daniel que nós cantamos hoje, que bonito. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. É dizer obrigado. Céus do Senhor, bendizei. Astros e estrelas, né? Dias e noites. É muito franciscano isso, né? Irmão Sol, irmão Lua, tudo se volta para Deus. Não eu, mas Deus. Não eu, mas Deus. E na simplicidade do Carlos, as pessoas depois foram percebendo, esse menino era cheio de Deus, porque fazia as coisas, né, de forma plena, sem querer aparecer. Tanto é que foram descobertas depois as coisas. Então, uma das formas, das maneiras que a gente pode pecar contra o amor de Deus é com a indiferença, com a ingratidão, né? Porque a ingratidão omite ou se recusa a reconhecer a caridade divina e a pagar amor com amor. O ingrato é esse que não reconhece o amor de Deus, o que foi feito pelo amor nele, e ele se recusa a amar. E um outro ponto também é a tibieza. A tibieza. A tibieza é uma hesitação ou uma recusa de se entregar ao dinamismo da caridade, que é o amor. Uma pessoa tíbia. Podemos até dizer que sejam as pessoas orgulhosas. O orgulhoso, eu estou acima. O orgulhoso inverte a frase do Carlos, né? Não Deus, mas eu. O orgulhoso faz isso. Não Deus, mas eu. Enquanto o Carlos, não eu, mas Deus. A outra coisa é a assídia, com C. A assídia, que é nada mais, nada menos, a preguiça espiritual, que chega a recusar até a alegria que vem de Deus e ter horror ao bem divino. A assídia. Para Carlos ter dito, não eu, mas Deus, ele compreendeu, ele fugiu de tudo isso aqui que fere o amor de Deus. Tem gente que tem preguiça, gente, preguiça, e se recusa a ter a alegria que vem de Deus na própria vida. Alegrai-vos no Senhor, semana da alegria, domingo, alegrai-vos no Senhor. Imagina, a alegria do cristão é estar no Senhor. Como que eu vou recusar? Esse é um pecado que a gente pode cometer contra Deus gravemente, contra o amor de Deus. E o outro ponto é o ódio. O ódio. O ódio a Deus vem do orgulho. Opõe-se ao amor de Deus, cuja bondade nega, e atreve-se a maldizê-lo como aquele que proíbe os pecados e inflige as penas. Está aí. Esses 4 pecados contra o amor, contra a caridade, que é Deus. Nisso a gente impede essa configuração que São Paulo teve, que os apóstolos tiveram,
que tantos santos tiveram e que, cara, na sua simplicidade, numa simples frase, ele quis dizer tudo isso. Nonio Madio, ou seja, Deus é pleno em mim, Deus é tudo em mim, está sobre todas as coisas. Eu não sou indiferente, eu não tenho tibieza, eu não tenho ódio. Tem gente que tem ódio de Deus. Tem gente que tem ódio e expressa isso de uma forma. Um dia eu tive um encontro com uma pessoa e fui cumprimentá-la e recordei de uma pessoa da família dela que eu conheci lá, numa cidade aí, e que era muito querida, e essa pessoa morreu. E ela não aceita a morte dessa pessoa, que era parente dela. Aí quando eu perguntei da pessoa, sim, eu nem sabia que a pessoa tinha morrido. E que essa pessoa falou: que Deus é esse seu aí, que matou a minha pessoa querida? Eu fiquei, calma aí, peraí, calma. Mas a pessoa que morreu era tão plena de Deus, mas a pessoa que convivia não era, porque era egoísta. Ela: eu odeio esse seu Deus. Não, nosso, né? Meu não, seu. Ô filha, você já nasceu sabendo que vai morrer, né? Então, me desculpe, mas você também vai morrer. Então por que esse ódio? Aí a gente percebe que não há o que conversar. Ela já pecou contra o amor, ela já... Talvez por uma outra dor, pode ser que ela recupere, sei lá. Então é muito complicado. Mas aí a gente vai entender o contexto da pessoa, universitária, no meio de tantas ideologias e tanta coisa, eu vou entender a cabecinha da pessoa como está hoje. Então, infelizmente, muitas vezes nós vamos colocando Deus no segundo plano, quando nós vamos agindo na indiferença, quando nós alimentamos ódio, tibieza, ingratidão. A gente pensa que não, mas isso aqui faz uma destruição terrível dentro da gente. Por quê? Porque isso nada mais é do que um desajuste emocional em alguns aspectos. Por isso que os sentimentos sempre nos traem. Os sentimentos são sempre perigosos, quando não administrados devidamente, quando não canalizados para aquilo que devem ser o seu fim. Então, muito cuidado com os sentimentos. Carlos era um menino muito racional. Se ele pegou a racionalidade do pai, o pai detectou uma parabólica espetacular. Dona Antônia conjuga muito bem os dois sentimentos, as duas atitudes, emocional e racional. Eu acho que o Carlos mesclava bem as coisas, ele sabia o que queria mesmo, né? Então ele não caía nessas armadilhas aqui, não, que nós caímos constantemente. Então, se tem uma coisa do Carlos que a gente tem que aprender a viver já, é aquilo que já dizia Blaise Pascal, filósofo. Como que ele dizia? O coração tem razões que a própria inteligência, que a própria razão desconhece. Então existem as razões do coração e as razões da inteligência, é uma coisa bem interessante. E que ambas têm um norte próprio, mas nós estamos falando da ação de Deus que antecede a tudo isso. E a igreja se utiliza da filosofia justamente por isso. Por isso que o padre estuda filosofia e teologia. A ciência de Deus, mas antes tem a ciência pura, filosófica, né? Para que a razão seja trabalhada ao ponto de chegarmos ao equilíbrio, né? O desejo do homem é sempre saber o porquê das coisas. E o bom da filosofia, ela nunca vai fechar nada, ela nunca vai te dar resposta. E nós temos que entender, quando se trata de Deus, nós nunca vamos fechar as coisas. Nós nunca vamos reduzir a Deus a nada. São João compreendeu Deus, talvez nessa tentativa filosófica de chegar à compreensão de Deus, dizendo que Deus é amor. E o que é o amor? Aí você vai. Deus é amor, né? Então tentar enquadrar Deus em alguma categoria humana é complicado. Então,
nesse sentido, gente, é importante que nós tenhamos na nossa caminhada, na nossa fé, na nossa vida, essa consciência racional das coisas. Senão eu não vou entender esse não eu, mas Deus. Não é simplesmente porque eu fiz para Deus, é Deus que está agindo. Depende da intenção que eu estou fazendo. Depende da intenção. Que pode ser motivado pela tua tibieza, pode ser motivado pela tua indiferença, pode ser motivado pelo teu ódio, pelo teu orgulho. E tudo isso são, né, formas que você tem, que você encontra de macular a caridade, o amor que é Deus. Então o nosso Carlinho, ele agia nessa ação plena de Deus. Nessa ação plena de Deus. Quais são as provas disso? Era o que estava em torno dele que se modificou. Quando a gente age, a gente sempre fala, né? Quando a coisa é de Deus, ela dá fruto. Quando não é de Deus, ela morre. Quando ela é só humana, ela morre. Se esse nosso projeto aqui do apostolado fosse só humano, ele não ia para frente. Mas não tinha como ser só humano, né? Porque eu acho que Dona Antônia estava intimamente ligada com Deus quando ela me provocou a começar esse projeto. Que eu não tinha nem quem convivia comigo aqui sabe qual foi o meu objetivo de ir para a Itália. Não foi para voltar tão rápido, não era para eu estar lá até hoje. E muito menos estar aqui em Ladário. E muito menos com o apostolado. Percebeu como que são as coisas? Então, quando é de Deus, se não for, morre. Tudo que não é de Deus, morre. E o que é de Deus se plenifica, dá frutos. Mas o mais interessante é a gente saber também que as coisas de Deus no tempo, elas têm fim. Como assim? Existem carismas que surgem para dar respostas a alguns anseios e provocações do tempo. E quando eles cumprem o seu objetivo, eles não têm mais razão de existir. Por quê? Porque é a ação do Espírito Santo que é dinâmica. E vai provocar uma outra situação. Olha como a dinâmica de Deus é perfeita. Quantas congregações no mundo já deixaram de existir? E vão se acabando. E quando surgiram, vieram para... Olha o movimento franciscano que foi há 800 anos atrás, de Francisco de Assis, em todo o planeta. Hoje, já se perdeu a conta de subdivisões que tiveram desse carisma, para dar resposta a outros anseios. Olha, as novas comunidades hoje, elas vieram para dar uma resposta no tempo, sobretudo na nossa América Latina, de algumas influências teológicas aí péssimas. Quantos carismas deixaram de morrer? Muitos de vocês aqui viram coisas nascerem e morrerem. Aqui em Corumbá mesmo teve o auge do cursilho, não teve, Beth? Auge do cursilho. Cadê? Tem mais ninguém. Dom Vitório veio aqui tentar reabilitar, colocou o doutor Lamartine para coordenar, o doutor Lamartine morreu. Ficou a Beth aí. Morra não, Beth. Né? Então, para dizer, tem coisas. Eu não quis dizer nada quando a Beth veio falar assim para mim, eu vou chamar. Já passou. Tem coisas que só num outro milênio. Ele já deu o que tinha que dar naquela época. Até porque os tempos são outros. Os anseios são outros. Mas a ideia é boa de querer ressuscitar o saudosismo. Não tem mais como trazer jovem guarda para os tempos de hoje, gente. A jovem guarda chegou ao seu tempo, falando profanamente. Então a gente tem que entender que a ação de Deus também, ela age no cronos, viu? No tempo e no espaço. E não adianta você querer. Ela veio para dar uma resposta naquele momento, na sociedade de Corumbá e Ladário, né? Estou dando esse exemplo, mas tantas outras obras desapareceram, porque elas vieram especificamente para aquilo, e Deus sabe como agir.
Então, nesse momento, nós estamos tendo aí muita gente voltada para o Carlos, se resgatando com o Carlos. É para dar resposta a esse momento. Pode ser que daqui a 10 anos não tenha mais o apostolado, que é 15 anos. Hoje nós temos. Hoje está sendo necessário. Tenho plena clareza disso. A ação de Deus é dinâmica, não é estática. A gente não pode fechar o Espírito Santo dentro do salão paroquial e dizer: olha, Espírito Santo, você vai agir conforme eu quero. Não. A ação de Deus é conforme. A gente já vai ver tanta coisa ainda antes de morrer aqui. Tantas coisas surgindo e desaparecendo. Né? Quanta coisa bacana. Quanta coisa desapareceu. E é assim que tem que ser. E a gente tem que estar aberto a isso, como o Carlos esteve. Essa é a igreja de Deus. Essa é a igreja de Deus. Quantas congregações já passaram aqui por Corumbá que hoje nem existem mais? Tem uma que já está aí agonizando. Tem mais não, né? Lá em Campo Grande também acho que já estão só em 2 ou 3, né? Teve uma congregação que foi fundada por um bispo de Corumbá. Acho que só tem 2 freiras. Já venderam tudo, acabou, não tem mais vocação, acabou. Mas na época elas vieram dar uma resposta aqui. As salesianas, numa época, vieram dar uma resposta aqui, já não estão mais. Só tem as irmãs aqui. Vamos ver até quando. Mas teve o auge, era uma régula, né? Colocaram até uma estátua dela ali na frente. Teve o auge. Tudo chega a um ápice e depois é Deus agindo. É Deus agindo. Quando é de Deus é assim, viu, gente? O que São João fala? Que ele cresça e eu desapareça. Padre Savino do Roberto, que saía para evangelizar à noite porque não aguentava o calor durante o dia. Que as feridas grudavam na calça, na batina, nas meias. Teve o seu auge, mas deu resposta. Converteu o Roberto para nós. Não foi, Roberto? A gente tem que entender isso, que Deus age, nem que seja numa coisa, mas Deus agiu. Trouxe a Dalva lá de Pernambuco. Olha a Dalva, a mulher das mídias evangelizando. Partiu academia, partiu passear, partiu comer, partiu dormir, partiu acordar, partiu pular. 14 filhos, né, Dalva? Você teve? 14. Olha que missão. E agora ela está usufruindo dos 14 filhos, ajudando ela para viajar o mundo. Isso mesmo, minha filha. Agora eles têm que pagar tudo para você. E não pode reclamar não, né? Isso mesmo. Porque daqui a pouco... Exato. Que nem a do marido? Ah, adoeceu isso aqui. Uhum. Isso. Pronto. E daqui a um tempo vai para a plenitude, para a glória eterna. Pronto. Né? Tem que aceitar isso também, viu, minha filha? Né? Tem que saber se preparar para morrer, né? Não é? É, né? Dalva não queira ser eterna não, filha. Olha lá que nora boa, né, minha filha? Viu? Pronto. São quantos homens? 11 homens e 3 mulheres? Minha filha. E não para, gente. Tá certo, né? Veio de Garanhuns para cá, olha só, veio fazendo via sacra, parou em São Paulo, já foi para Roma, minha filha, já se perdeu em Roma e tudo, né? Né? Foi, né? Tá certo? E eu fui, né? Uhum.
Viu? Como fala a canção, é preciso saber viver. Não eu, mas Deus. Em Deus a gente vive pleno sempre. Até aqui, sabia? Até aqui. Isso serve de estímulo, às vezes, para algumas pessoas que, pelo amor de Deus, né? Dalva está com a gente desde o início. Já fui para Garanhuns lá, naquele friozinho gostoso. Fui recepcionado pela Dalva, meu Deus do céu, com trompetes e tapetes, né? Então é isso, gente. O não eu, mas Deus do Carlos nada mais é do que a sua plenitude em ter a consciência pela qual ele existe, que é estar em Deus, em tudo, no amor que a gente falou antes, e não ferindo a caridade, quem dera nós pudéssemos também dizer em tudo que nós fazemos, não eu, mas Deus, né? Mas às vezes a gente faz o contrário, né? Não Deus, mas fui eu que fiz, fui eu. Poxa, seria tão bacana se fizéssemos realmente pela ação de Deus, que é no amor, na liberdade, na gratuidade. E essa consciência o Carlos tinha claramente, né? Tanto é que depois nós vamos chegar na consciência disso pela Eucaristia. Que embora Carlos estivesse aqui, né? Mas ele queria um meio de viver a plenitude dessa ação de Deus na sua vida. E a forma que ele encontrou, nós vamos falar depois, que foi a Eucaristia. É a Eucaristia que me dá essa certeza, né? Então, nós temos que entender outra coisa muito importante, que a nossa oração, elas estão sustentadas no ato, a oração ela está sustentada num ato de fé nossa, né? Que nada mais é do que a esperança, a caridade com a fé, a trilogia de Deus, né? Que faz com que a elevação do Espírito para Deus seja a expressão da adoração que lhe rendemos prece de louvor e de ação de graças, de intercessão e de súplica. A oração é uma condição indispensável para poder obedecer aos mandamentos de Deus. É preciso orar sempre, sem jamais esmorecer. Lucas 18:1. Aí, eu lembro que eu fiz até um trabalho de monografia, quando eu estava fazendo pós-graduação em comunicação, que eu juntei com a teologia, até fiz a pesquisa aqui em Corumbá, quando eu era seminarista. Fui até em algumas escolas entrevistar os alunos. Era a comunicação como uma forma de comunicação, a oração como uma forma de comunicação com Deus. Porque a gente não conversa direto com Deus. Jesus é o caminho sempre. Não existe ligação direta minha com Deus. Mas eu quis dizer naquela tese, naquele trabalho, e é confirmado pela própria igreja, que a oração, e os apóstolos dizem isso, é essa forma que me conecta com Deus. Quando eu quero pensar em Deus, a melhor forma é rezar, e Dom Milton dizia, né? Rezar é sentir saudades de Deus. E eu mato a saudade de Deus quando eu rezo, porque quando eu rezo eu estou lembrando dele. É como quando eu sinto a saudade de alguém, que eu vou olhar uma foto, eu estou matando a saudade olhando a foto, vendo um vídeo, alguma coisa que nós vivemos. É a forma de matar a saudade daquilo que eu amo. E o meu amor por Deus, a forma de matar a saudade de Deus que não vejo, é rezando. É rezando. Então, Carlos rezava sempre. Rezava sempre. E gostava de rezar. Então é uma característica muito própria desse jovem, que hoje está bem latente na família dele, é rezar. Facciamo na preghiera, Padre Fábio, preghiera para tudo. Se reza para tudo dentro da casa do Carlos. Do acordar, no almoço. Imagina se o pai do Carlos permite colocar um garfo na boca antes de rezar. De jeito nenhum. Michele, aspetta! Padre Fábio non ha fatto la preghiera. Michele, fica quieto. Vamos rezar, Michele.
Tem que rezar primeiro. Vamos rezar primeiro. Aí Michele, ma mi piace mangiare. Preghiamo, Michele. Vamos rezar primeiro. Depois que dava bem, aí agora pode comer. Nós comemos o prato, depois que vamos pensar na comida. São pequenos gestos que fazem com que o não eu, mas Deus seja uma realidade na minha vida. É por meio da oração. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Lucas 18, versículo 1. É preciso orar sempre, não em alguns momentos. Sempre é sempre. E a pessoa que vive de Deus, ela vai rezar sempre. Quando acorda, quando dorme, quando janta, quando almoça, quando sai de casa, quando está dentro do ônibus. Eu vi alguns flashes aí, de algumas fotos que tiraram, de um time adversário que ganhou aí do Brasil. Não sei se era o técnico que estava rezando o terço. Rezando o terço. Se é montagem, não sei, só sei que viralizou a foto do técnico rezando o terço. Rezar sempre. Não ganhou porque estava rezando o terço. Até porque eu não posso ver as coisas como superstição. Como muitos dos jogadores que entram em campo. Isso não vai fazer gol não, meu filho. Sabe? Nossa, que bonito, se benzeu. Aí tem outros que beijam o chão, tem outros que fazem não sei o que, tem outros que pulam, que dançam, que leva a imagem no bolso, alho, pé de coelho, os cabelos não sei de quem. Isso não é oração, isso é superstição. É diferente. A oração foi a do técnico, que estava lá quietinho, para um lado e para o outro, rezando o terço. Com certeza era na intenção de ganhar. Se deu certo, não foi simplesmente, não é esse o sentido da oração, fazer acontecer as coisas mágicas. Como tem muita gente que chega, padre, eu estou precisando disso, pelo amor de Deus, eu preciso rezar para conseguir isso. Vixe, vai conseguir nunca. Porque o intuito da oração não é esse. Primeiro, a oração ela é uma oblação, é uma entrega minha, né? É uma busca, e que deve ser sempre, não só em momentos de necessidade. Os momentos de necessidade eles devem ampliar o meu desejo de matar a saudade de Deus, mas eu devo rezar sempre. Jesus, antes de qualquer atitude, qualquer coisa que ele fosse fazer, ele se retirava ele subir a montanha para rezar. Aí vem a pergunta para nós: quando que nós rezamos? E como que é a nossa oração? Porque geralmente a gente, nas nossas orações, elas só são de petições, de pedidos, como se a oração fosse só pedir. E a gente sabe que a verdadeira oração ela emana da gratidão, do agradecimento. Ah, meu Deus, me ajuda. Deus sabe do que você precisa. Ele não se incomoda que você peça, não. Mas como eu falava aqui antes, o amor ele está sustentado na gratidão. Então a nossa oração deve começar sempre com o agradecer. Aliás, nós temos mais o que agradecer do que o que pedir. Então, Carlos era um menino de oração? Era. Porque eu posso fazer da minha vida uma oração na ação. Olha Dom Bosco. Dom Bosco, quando chegou o processo para canonizá-lo, São Pio X canonizou Dom Bosco. Foi Pio X ou foi Pio XI? Aí vocês sabem que tem os advogados do diabo, né? Que são aquelas pessoas da congregação pela causa dos santos, como teve também para a beatificação do Carlos, são aqueles que vão trabalhar para achar alguma coisa que deponha contra a santidade daquele candidato.
E eles fazem relatórios mesmo, tentando achar alguma coisa. Teve várias beatificações aí que foram paradas, inclusive do fundador dos Deonianos, Deon, da congregação do Padre Zezinho, por conta de uma frase que ele disse lá atrás. Uma palavra mal entendida, que particularmente levantaram a dúvida e não foi beatificado. E eles trabalham nisso. Aí a gente chama de advogados do diabo. E quando levaram para o Papa, porque é o Papa quem dá a palavra final, lógico, hoje tem toda uma equipe que faz esse trabalho, é o cardeal responsável pela congregação da Causa do Santo, ele já leva pronto para o Papa tudo. Mas na época da canonização de Dom Bosco era uma coisa bem ainda, era ali a audiência direto com o Papa, ele quem dá a palavra final ali, como hoje também, mas só que hoje é mais apurado o trabalho. E chegaram lá os propositores, né? O defensor da causa, o postulador, etc. E passou a palavra para o advogado do diabo. Que a gente chama de advogado do diabo, né? Mas é aquele que... Aí ele falou: nós tem uma coisa contra esse padre, que ele não dá para ele ser santo. O Papa: pode falar. Quando que esse padre rezava? Porque um dos pontos centrais da santidade de alguém é a oração. Quando que ele rezava? Quando que ele rezava? Só via ele no meio do jovem, trabalhando, jogando bola, nessa fábrica, nessa máquina de impressão que ele criou, tirando a molecada da rua, para cima e para baixo, fazendo mágica, isso para lá e para lá e para lá, e falou: quando que esse homem parava para rezar? Aí o Papa olhou para ele e disse: e quando que ele não rezava? Aprovada a canonização de Dom Bosco, a vida dele foi uma oração. Pronto. Dom Bosco rezava quando estava jogando bola com os moleques, Dom Bosco rezava quando estava tirando da rua, Dom Bosco rezava quando estava trabalhando, Dom Bosco rezava quando estava andando, Dom Bosco rezava quando estava... Olha o Papa, hein? A pergunta é ao contrário, seu advogado: quando que ele não rezava? Não é quando ele rezava, é quando que ele não rezava. Porque isso, a vida de Dom Bosco foi uma grande oração. Nonio, Madio. E fica aí uma perguntinha para vocês, anotem aí, para depois fazer a meditação. A nossa programação agora vai ser o Santo Terço, meditado, e depois a Santa Missa, e depois da Santa Missa o almoço. Mas antes disso, vocês podem perguntar um pouquinho para vocês: eu rezo? Nossa, padre, essa é a pergunta mesmo. Eu rezo? Como está sendo a minha oração? Quais são os momentos no meu dia que eu rezo? Só para vocês conversarem com vocês mesmos, com essas 3 perguntinhas, para saber se Deus, assim como foi para Carlos, Deus é total para a vida de vocês. Ou pelo menos, se vocês, quando eu falo vocês, gente, estou me incluindo, estamos fazendo ou nos esforçando um pouquinho para que Deus seja realmente o que foi para Carlos, ao ponto dele dizer que tudo que ele estava fazendo era como se fosse o próprio Deus, porque eu estou tão em Deus, que até a minha respiração é Deus. Lógico, não é de forma fanática não, porque às vezes tem aquelas pessoas que a gente percebe que não é ação de Deus não, são desequilíbrios. Deus é equilíbrio. Quando você perceber alguns exageros nas atitudes de algumas pessoas, com exagero na piedade, os santos não têm isso, gente. A santidade não é isso.
A santidade se faz sobretudo na discrição, porque o santo que está vivendo a graça de estar próximo, fazendo esse caminho de forma mais plena, ele não está tendo consciência, porque aquilo está sendo pleno nele, ele não está fazendo, pensando que vai ser canonizado, não, é porque aquilo é como o ar que ele respira. Ninguém aqui para pensar que está respirando. Assim é a santidade na vida das pessoas. É como o ar que nós respiramos. Ninguém tem consciência, eu estou fazendo isso porque eu sou santo. Porque daqui a pouco vão ver os milagres que eu estou fazendo. Daqui a pouco vai começar o processo de canonização. Não é isso, não. A santidade é como o ar que a gente respira, você não tem controle. Está em você. É essencial que se você fechar o nariz, você vai ficar sem respirar, você morre. Assim é a ação de Deus. Assim é o nonio madio do caro. É o ar que eu respiro. É a minha necessidade vital. Vital. E não as outras coisas. As outras coisas, elas estão para serem naquele momento. O emprego que eu tenho, as coisas que eu tenho, a diversão que eu estou vivendo no momento, mas tudo vai passar. Deus não. Ele é vital. Deus é vital na vida do santo. Sem essa respiração ele não consegue viver. Como Deus está sendo na minha vida? É essa pergunta também que eu tenho que fazer. Deus é vital para mim? É como o ar que eu respiro ou não? Respondam essa também.